Olá a todos, hoje é dia 11/8 de 2024. Espero que vocês tenham um ótimo domingo com suas famílias ou consigo mesmo. E hoje nós temos aqui três assuntos, né, que aconteceram na última semana que eu acho que vocês deveriam pesquisar. O primeiro é um prejuízo de 2,6 bilhões de reais da Petrobras, que você vai pagar a conta. O segundo foi um ataque cuspideiro, uma espécie de ataque de lhama, que o deputado Janones teve contra um homem em um shopping lá para os lados de Brasília. E o terceiro é a Operação Cianose da Polícia Federal, que eu tenho certeza que vocês também estão atentos, né, a tudo isso. Então vamos começar pelo nosso deputado Janones, que foi inocentado graças ao relatório do candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos, mesmo com todas as provas, né, contra ele, ele é um homem inocente, legalmente inocente. Aliás, o Brasil está cheio de homens que são legalmente inocentes, né? É mais a forma do que o mérito. Importa a forma e pouco o mérito. Então, o deputado do Avante, base de apoio do presidente Lula, se desentendeu com o homem na terça-feira, no dia 6, no Brasília Shopping. E é um daqueles indivíduos que ficam com uma câmera filmando a pessoa. O deputado se irritou e deu-lhe uma cusparada na cara, porque isso é extremamente democrático, né? E eu não sei se vocês lembram, recentemente, o senador Romário também teve um episódio com uma senhora que reclamou dele nas redes sociais e ele teve uma resposta, digamos, pouco democrática ou pouco republicana, né, para uma senhora que paga o salário dele, é uma das pagadoras de impostos que bancam o salário dele. Então, eu não sei se numa empresa privada, se você falar assim com o cliente, se o patrão te manda ou não embora. Eu acho que manda embora. Mas quem quiser fazer o teste, depois me diz aí nos comentários qual foi o resultado. Não sei se vocês lembram também do Perdeu Mané, né, do nosso ministro, com o contribuinte, e em momento nenhum, quando fez o questionamento, o brasileiro foi deselegante com o ministro, mas ele respondeu no linguajar que os marginais do Rio de Janeiro costumam usar. Então isso daí é um suquinho, né, de gente que está no Estado tratando gente que banca o Estado. É isso que você pode esperar. Esse é o primeiro tema que eu acho que vocês deveriam dar uma olhada. O segundo tema é o prejuízo de 2,6 bilhões de reais da Petrobras. E sabe quem vai pagar? É você. Você vai pagar esse prejuízo. Alguns vão dizer que é culpa da variação do dólar, não é. Outros vão dizer que é a sanha capitalista do acionista. Pois não se esqueçam que, em 2010, o presidente Lula oficializou o lançamento das ações da Petrobras, que na época teve uma emissão recorde, na Bolsa de Valores. Então ele já entrou lá sabendo que o pessoal queria lucro. Eles estão botando dinheiro para ter lucro, não para fazer caridade. Tanto que quando aquele mega esquema de corrupção envolvendo diversos países e a Petrobras foi descoberto, nos Estados Unidos a Petrobras foi processada, recebeu um processo bilionário e teve que pagar os acionistas de lá, porque eles foram lesados pela corrupção brasileira. Então, meus amigos, aonde tudo isso começou? Será que você lembrava que em 2010 o presidente Lula tinha lançado a Petrobras na Bolsa de Valores, buscando capital por conta do pré-sal e tudo mais, e vocês viram no que tudo isso se transformou num mar de lamas? Pois bem, vocês vão ter que pagar, porque vocês sabem que 20% do refino do petróleo brasileiro é feito pela Replan. A Replan é aquela empresa que esteve envolvida com a empreiteira Galvão, também no esquema da Lava Jato, com o ministro da Casa Civil, José Dirceu. Ou seja, é uma imundície só. Mas não se esqueça que você tem esse dinheirinho aí para desembolsar e pagar o prejuízo da Petrobras. Por último, a gente tem aqui a Operação Cianose. Operação Cianose. A polícia deflagrou na quinta-feira
dia 1º/8, a segunda fase da Operação Cianose. E ela envolve quem? Envolve olha que nome bonito, Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, o Consórcio Nordeste está envolvido nisso. Um certo ministro do presidente Lula também está envolvido nisso daí, mas por enquanto ele é um investigado, é o Rui Costa, é um suspeito, né? E a pergunta que eu faço para vocês, eu acho que o brasileiro tem de esquerda e de direita, tá? Tem a chamada indignação seletiva. Vou dar um exemplo. Na época que o vice-presidente Mourão comprou uma esteira, né, para fazer exercício, de R$ 40.000, os meus conhecidos de esquerda legitimamente ficaram indignados e disseram: são R$ 40.000 do dinheiro do povo. E eu falei: isso é um absurdo. Pois bem, você vê agora o presidente Lula e a esposa dele gastando o que pode e o que não pode do dinheiro público. É sofá, é cama, é travesseiro, é um monte de coisa de luxo. E os meus amigos de esquerda não falam nada, estão em silêncio sepulcral. É a indignação seletiva. Eu não entendo isso. Por que essa indignação seletiva? É o quê? Aos amigos tudo, menos a lei? Aos inimigos nada, nem a lei? Então, meus amigos, o que acontece? A gente teve os governos Lula, teve o governo da Dilma, né? Depois do Temer, que era vice da Dilma, nunca esqueçam isso, era o vice da Dilma, como hoje o Alckmin é vice do presidente Lula. E o pessoal aqui no Brasil acho que não dá muita atenção para a questão da história. Deixa eu ler uma coisinha aqui para vocês. Do Marquês de Condorcet. Ele dizia que a história deve servir a manter-nos em uma ativa vigilância para saber reconhecer e sufocar, sob o peso da razão, os primeiros germes da superstição e da tirania, se porventura ousassem reaparecer. Aí eu falo para vocês, será que o brasileiro não tem uma superstição que fica esperando esses políticos que dizem que vão cuidar do povo, enquanto eu acho que um político deveria dizer: não vou atrapalhar o povo? Será que o brasileiro não tem essa mentalidade tacanha de, vendo um político cometer um erro, vai lá e vota nele de novo para ele cometer os mesmos erros? Esse caso da Petrobras é flagrante. Os dividendos dos acionistas foram pagos. E têm de ser pagos, eles não têm nada a ver com as nossas merdas aqui no nosso país. Ou seja, nós vamos pagar o prejuízo da Petrobras porque nós somos contribuintes e, indiretamente, nós somos acionistas porque o governo é acionista. E se mais tarde ficar configurado algum tipo de mutreta na Petrobras, nós ainda vamos pagar o processo, como já aconteceu no passado. Mas a população foi lá, entre tantos candidatos, e reelegeu o presidente Lula. Porra, se tu queria votar em alguém de esquerda, votasse no Ciro Gomes. Nunca ouvi falar nada dele. Teve aquele negócio da estrada, mas sinceramente nada ficou provado ali. Aí vocês vão dizer para mim: mas o presidente Lula é legalmente inocente. É a forma, né? A substância pouco importa, é legalmente inocente. Não, o processo prescreveu tudo que havia contra ele, porque realmente houve uma ilegalidade, houve uma questão técnica no processo que não estava de acordo, e um juiz que, pode-se dizer, era parcial. Mas, ou o presidente Lula foi o homem mais incompetente do mundo, porque estava governando e debaixo das barbas dele estava acontecendo o maior esquema de corrupção da história, e ele não viu, ou ele realmente era o chefe de uma quadrilha de criminosos. Como ele é legalmente inocente, eu ouso dizer que ele é o ex-presidente mais incompetente da história do Brasil. Inocente, tão honesto quanto Cristo, segundo palavras do próprio presidente Lula, mas extremamente incompetente. Então a gente tem de ter medo de que talvez agora, nesse momento, não esteja acontecendo coisa semelhante ao que aconteceu no passado, por inocência ou incompetência do nosso presidente. E só para finalizar aqui o vídeo,
Eu não sei se vocês viram nessa questão toda da Venezuela, que falaram que o presidente Lula tinha conversado com o presidente Biden, né, pelo telefone. E eu fiquei me perguntando, eu falei, gente, mas o que que ele conversou com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se visivelmente o presidente dos Estados Unidos está desorientado e não consegue falar coisa com coisa? O que houve? Com quem esse homem conversou? Quem é que está mandando nos Estados Unidos? E me pergunto também quem realmente está mandando aqui no Brasil. Fazer o quê, né? É isso aí, gente. Um bom início de semana para vocês. Se der, pesquisem essas notícias, afinal de contas, é o seu dinheiro, é você que vai pagar essa conta. E tudo de bom. Uma excelente semana para você e seus familiares. Muita vitória.